Às vezes o que eu penso é que a gente passou pela pandemia, certo? E ficamos pior. Ficamos pior, mas será que não teve muita gente que despertou nesse período? Muita gente despertou, e eu tenho certeza disso. A Casa do Consolador optou, por causa do trabalho social, não parar o trabalho social. O trabalho espiritual passou a ser online, mas a gente não parou o trabalho social. Tá. E, assim, de repente, em julho de 21, nós distribuímos 4.000 cestas básicas. Da onde vieram essas cestas básicas? Das pessoas que acompanhavam o nosso trabalho no Que aumentou canal. a procura, certo? Nossa, espantosamente. Exato. E nós, antes da pandemia, distribuíamos 300 cestas. Nossa. Hoje a gente distribui 1.000 por mês. A gente fazia 200 almoços. Hoje a gente faz 1.000. Olha só. A gente distribuiu 1 tonelada de ração animal. Hoje a gente distribui quase 3. Então, quem que deu? Quem que ajudou? Foi a Gracinha? Não. Foi as pessoas que acreditaram nisso. Então, essas pessoas já são Nova Terra. Essas pessoas estão dividindo, compartilhando, reproduzindo. Então, isso é a Nova Terra que está nascendo. Você não segura. Sabe, uma vez eu gosto muito do sufismo. Eu acho o sufismo bonito. Não sei se vocês têm intimidade com o sufismo. Se puder explicar. puder. Claro, teve casa. um profeta, não é? Lá no islamismo, que ele trouxe o sufismo. É dentro do islamismo, mas ele é profundamente suave. Ele é ensinado através de fábulas. Sabe os derviches, aqueles que dançam com a cabeça torta lá na Turquia? Não conheço também. Então, mas é fantástico. Eles entram em transe e eles ficam rodando totalmente em transe e eles não caem. Caramba. Eles rodam sim. por horas, os derviches. E o sufismo, os derviches vêm desta hiato dentro do islamismo que ensina a fraternidade através de fábulas muito bonitas. Né? Eu gosto muito desse ideal sufi de ensinar pela fábula. Pela fábula. Igual Jesus fazia. Exato, como Jesus fazia. E porque ele prega a paz, ele prega o amor, ele prega a fraternidade. Então, eu não ligo para dogma, sabe? Eu acho o dogma um atraso de vida. Eu acho que a gente tem que viver o amor, a fraternidade. Se você fizer isso, ou pelo menos tentar viver o resto da eternidade chega. Entendi. Ainda que seja pela eternidade. Mas vai chegar, entendeu? Então, nós temos hoje condições de, em diferentes filosofias, você falar da fraternidade. Você exercer a fraternidade. E as pessoas na pandemia acordaram para isso. Para que era a pandemia? Para você ficar vivendo agora, para você fazer uma autoanálise, para você desenvolver solidariedade e vencer o medo. Né? Mas as pessoas estão mais egoístas, estão mais violentas. Sim, porque a separação do joio do trigo... O trigo está maduro e o joio também agora se separa. Entendi. E isso a gente está fazendo na prática do dia a dia. Né? Sim. Então, você chama esse período como o primeiro ceifador, não é? A pandemia foi o primeiro ceifador, o Covid foi o primeiro ceifador. E teremos segundo e terceiro... Mais dois ceifadores. Estão previstos 3 ceifadores. E o que seria isso? Um deles é um movimento geofísico de proporções enormes. Não é asteroide caindo na Itália, mas um deles é um evento catastrófico. Geofísico. E tem algum porquê por detrás desses ceifadores? Sim, é para acordar a humanidade, né? É o que a Shell fala. Porque o planeta dela se destruiu. A civilização dela era tão legal que, em vez de eles fizerem a transição, eles destruíram o próprio planeta. Você entendeu? Então foi que nem Marte, né? Quer dizer, Marte ainda tem o planeta. Zion não existe mais, né? Ela falou que quando você está na beira do precipício, você acorda. Exato. Então, a gente vai ser levado para a beira do precipício, não tenham dúvidas disso. Por isso que é pré-apocalipse. Pré-apocalipse. Então, o segundo ceifador já seria apocalipse, certo? Então, o segundo ceifador pode ser os 3 dias de escuridão. O segundo ceifador pode ser a invasão alienígena, que a gente precisa botar todo mundo, vai ter que trabalhar junto contra os alienígenas, e aí vem uma ordem mundial que chipa todo mundo, entendeu? Que induz as pessoas, que caça as pessoas que pensam diferente. O segundo ceifador pode ser até uma outra pandemia, porque uma das coisas que o ET, que entrou em contato comigo quando eu tinha 5 anos, fez, foi me mostrar pandemias. E uma das pandemias é uma febre hemorrágica. Eu vi pessoas na rua sangrando. Né? Eu tinha 5 anos, eu nem fazia ideia do que era aquilo. Entendeu? E não era chocante para você? Você levava numa boa? Não, então, esse dia, né? Porque meu ídolo infantil era o Gasparzinho. Fantasminha Camarada. Legal. Naquela época ele era Fantasminha Camarada. Eu amava o cabeção dele. Gostava também. Eu adorava ele o era Gasparzinho. super fofo, né? E os ETs usam justamente o ilúdico infantil para poder se aproximar para a criança não ter medo. Então, o Pequeno Pônei, né? Tem um garoto que é dinossauro. Então, hoje a criançada adora dinossauro, porque os reptilianos têm muito contato com as crianças. E não é, reptiliano é tudo draconiano. Não, não é.
né? Quer dizer, eu sou palmeirense, meu pai jogou no Palmeiras, tal, então Sim. corintiano dá um pouco de alergia, mas eu tenho muitos amigos corintianos, você é corintiano, eu tenho um irmão que é corintiano. Então não dá para você generalizar, a gente não pode generalizar coisa alguma. Quando esse ET apareceu para mim, que eu tinha 5 anos, meu avô tinha morrido há pouco tempo e meu avô era meu tudo, né? Ele era simplesmente meu tudo. Eu sonhei que ele ia morrer e um pouco depois ele veio a falecer mesmo. Meu avô passou a vir cantar, tocar o violão, contar a historinha para mim depois do falecimento dele. Um dia ele falou para mim, vovô não pode vir mais, mas vai vir um amiguinho do vovô. E aí ele saiu pela janela, quer dizer, eu perdi meu avô 2 vezes, né? Poucas noites depois eu acordo, tá o Gasparzinho flutuando, assim, ele flutuava mesmo. Nossa. E eu olhei para ele e falou, eu sou amiguinho do seu avô. Gasparzinho, amiguinho, tava tudo certo, fantasminha camarada. E aí ele me mostrou prédios de vidro, me mostrou Columbus pousando na Terra, mas também me mostrou uma possibilidade de um conflito mundial nuclear, que eu acho que é remota, eu acho que é remoto isso. Não vejo um conflito nuclear generalizado, espero que eu esteja certa, Sim. mas me mostrou pandemias, me mostrou muita fome, me mostrou Gaza. Hoje eu identifico as imagens, né, que ele me mostrou. Você está conseguindo juntar o quebra-cabeça. Hoje eu estou juntando o quebra-cabeça. E o terceiro ceifador tem algum palpite? Então, dizem que o terceiro ceifador é essa catástrofe geofísica. Tá. E pode não acontecer, tá? E o segundo ceifador, ele está meio flu, quer dizer, você tem informação. Vai ter ou não. Uns falam que é o 3 dias de escuridão, outros falam que é uma nova pandemia, né? É meio flu. Entendeu? Porque é isso aonde eu queria chegar com essa nossa conversa, é que, no fundo, isso tudo é ruim, concordo, mas isso vai fazer muitas pessoas despertarem, né? Vai. Eu acho que é o precipício, sabe? Quando você chegar na beira, assim, ou vai ou racha, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Eu fiz uma vez, eu estava dando palestra espírita, no centro espírita, e eu falei, pessoal, levanta a mão quem não tem medo de morrer. Ficou todo mundo com a mão baixada, assim. Eu mesmo acreditando na reencarnação, a morte não é nada tal, eu sei disso, mas eu não quero morrer, porque esse é o lugar de conforto. Nós, por pior que esteja, é o que nós conhecemos, de verdade. Nós somos extremamente materializados quando a gente está encarnado. O maior isolante energético que eu conheço é o corpo físico. Você fica cego, surdo e tonto. Entendeu? Então você ignora o multiverso, o multi-universo, as multidimensões que te seguem. E elas seguem, está aqui vivendo com a gente do ladinho. E a gente não percebe. E você acha que a humanidade ainda não está pronta para ter contatos com seres alienígenas extraterrestres? Eles não querem ter contato conosco. Eles não querem. Eles acham a gente hostil e primitivo. Eles realmente... Tem alguns deles que têm... Medo. Medo também acho que tem. É que eles não confessam que têm medo, porque eles acham que são muito grandinhos. Já não podem ter mais medo. Mas eles têm, assim, um pouco de, sabe... Ranço. Tem o ranço conosco. Então, porque tem algumas pessoas que vêm aqui que falam que o governo oculto, que esses alienígenas que estão junto com esses humanos do mal, eles se alimentam do nosso medo. Claro, Por isso que eles querem gerar medo, é isso? Eles alimentam do medo, do ódio, da raiva, da mágoa, da inveja, da ganância, da luxúria. Eles se alimentam dessas energias de frequências baixas. Claro, porque ele mantém você. Então não é que ele come o teu medo. Mas enquanto você tem medo, você está vibrando numa sintonia que ele pode te abduzir. Ele pode simplesmente enfiar na tua jugular o dentinho e, como vampiro, comer a tua energia anímica. Entendi. Quando você vai para um matadouro, tá? Principalmente de gado grande, né? Os animais têm pavor. Quando eles estão naquela rota de assassinato, eles têm verdadeiro pavor. Eles exudam substâncias, né, neuroquímicas de medo, de angústia, de revolta, né? Nossa. Quando a gente vai, porque na faculdade de medicina a gente teve que ir para medicina legal, nós tivemos que ir para o matadouro. Foi o pior dia da minha vida, né? Teve que ir para aprender. Teve que ir para você ver como é que funciona. É horrível, uma experiência que eu não desejo para ninguém. Mas o que eu vi de espírito dantesco ali se alimentando da energia daqueles animais é uma coisa enorme. E dos humanos que ficam ali. Porque já está provado isso, não é? Tem até um professor de Harvard que a gente está tentando trazer para o Brasil para fazer um evento sobre esse tema, que fala que quem trabalha em matadouro é violento em casa, é estuprador em casa. Caramba. Porque banaliza a dor. É o teu dia a dia. Faz você muito mata, sentido, dane-se. Eu já pensei isso várias vezes. Nós estamos quando eu tentando vejo. trazer esse cara, e não é fácil, é difícil.
Nós estamos tentando trazê-lo para fazer um evento na Casa do Consolador voltado para esse sentido. Quer dizer, eu sou a violência que eu trago para o mundo. Quer dizer, o mundo é o que é porque está em mim. E se nós reduzirmos a violência que temos para com o mundo, nós vamos estar propiciando muito mais paz. A gente não vai ter eventos como a gente viu há 3 dias atrás no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E eles falam, você já teve algum conhecimento através desses contatos? Porque muitas vezes eu olho para a nossa política aqui e falo, pô, o jeito que tá parece ser ruim. Como que alguém em outras civilizações, eles já tiveram algum sistema melhor do que o nosso? Não, eles têm, né? Porque eles passaram pelo que a gente está passando, não ipsis literi, claro que não é igual, cada civilização tem o seu jeitinho peculiar, mas eles passaram por momentos em que o sistema financeiro comandava, em que a ganância comandava, em que a força sobrepujava o direito, a materialidade sobrepujava a espiritualidade. Eles viveram essas experiências. Então, hoje eles estão em situações melhores, porque assim como nós, eles saíram da expiação e provas e caminharam para a regeneração. Alguns com casos muito mais catastróficos do que nós, Zion, que eles destruíram, Marte, que eles até hoje tentam fazer o planeta voltar à vida, não é? E outros planetas que passaram de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, a regeneração para eles foi mais rápida, entendeu?